tal coisa no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul. Porque a vermelha vai te dar a verdade. A vermelha vai te dar a verdade, mas e aí? Você vai conseguir conviver com a verdade? E a azul vai te deixar nesse mundo tranquilo, que você não precisa se preocupar muito. Você tá na massa. E a massa é uma coisa muito perigosa. Tá indo com a manada, né? Com a manada. Porque, assim, os animais que vão em manada é aqueles que não vão ter o salto quântico. Eles não vão... Eu costumo dizer o seguinte, para mim todo mundo pode estar indo para qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de... Tô mantendo a minha trilha. Tô fazendo como eu gosto. Eu tenho uns amigos tipo assim, então você vai chegar lá no portal, vai estar sozinho. Eu falei, foda-se, eu estarei sozinho. Se eu tiver que abrir a portinha sozinha, consciente e com a paz de espírito, que é pra ali que eu vou, eu vou. Eu não me incomodo. Não tomar uma decisão só porque tá todo mundo tomando. De jeito nenhum. Eu já acho ao contrário. Quando você vai na massa, você já tá alienado. Entendi. Porque uma coisa é eu seguir a massa porque eu tô achando que é um movimento bacana. Outra coisa eu tô indo pra não ficar sozinha. Sabe aquela coisa assim? Eu vou porque tá todo mundo. Penso, Não, eu penso muito. Eu não tenho o menor problema de estar na contramão. Nenhum. Hoje em dia é até bom para nossa saúde mental você não ir com a massa, porque o que a gente mais vê em rede social é movimento de manada, né? É todo mundo atacando, é todo mundo agora aí, não sei o quê. E todo mundo, coloca o hashtag, coloca não sei o quê. E olha que loucura. Isso piorou muito com as redes sociais. Mas eu não sou contra as redes sociais. Não, eu sou a favor que a gente entenda o que está acontecendo. Por que as pessoas estão brigando? Porque todo mundo fala assim, por causa da política. Não, política sempre teve. O cara que era getulista, o outro que era Lacerda, sempre teve isso, sempre vai ter. Mas antes, isso era assim, uma conversa. Agora não, o que acontece? A rede social, quem trabalha ela toda, é uma inteligência artificial. Exato. Vamos à Matrix novamente. Então, assim, a inteligência artificial, na hora que eu curti uma coisa sua, ela parte do princípio que eu concordo com tudo que você faz. E só vai me botar gente que tem a ver com uma coisa que ele sacou que você gosta. O que acontece? Todo o resto é inimigo. A inteligência artificial é maravilhosa para criar joguinho. Mas para criar relações humanas é péssimo. Então eu vejo as pessoas se degladiando, se xingando. E eu paro e falo assim, gente, eu não vou brigar porque uma inteligência artificial resolveu me colocar numa bandeira. Eu não sou só isso. Eu sou isso, mais alguma coisa. Nós, apesar da gente não reparar ou não acreditar, o ser humano é um animal. É mais um animal na natureza. Entendi. E na natureza, se você for ver, os mamíferos, principalmente, andam em manada. Nós deixamos de movimento de manada há muito pouco tempo, né? Que a gente chama na natureza o imprinting, né? Tem aquela coisa que você segue. Nós temos muito esse resquício de animais de manada. Não precisa nada, vai num shopping. Se uma loja tá cheia, todo mundo para na loja cheia. Acidente tipo na assim, rua? Exatamente. Que saco, todo mundo parando pra ver o acidente. Aí você para do lado e fala, nossa! Isso é um resquício que a gente tem que lutar contra. Por exemplo, eu só paro em acidente se eu estiver vendo se não tem médico. Eu, como médica, sou obrigada a prestar. Entendi. Já tá lá o bombeiro sendo atendido, eu desvio o caminho, eu não vou parar. Porque eu não vou alimentar uma coisa que não é legal. Entendi. Então, esse instinto de manada ainda tá na Você vê pessoa. que acontece às vezes numa torcida organizada. O cara nem sabe o que aconteceu, de repente ele tá matando outra paulada. Exatamente. E aí você vai ver o seguinte, o cara fora do grupo... Não faria. Nunca faria. E por quê? Porque o instinto de manada é uma coisa que o cérebro ele desliga, ele vai para outro nível. É simples, porque a gente, para sobreviver... Porque olha só, nós éramos uns animaizinhos. Você tá falando de coisa lá de trás. Sim, vamos botar do paleolítico, neolítico. É o homem caçador-coletor. O homem caçador. Então, assim, a única coisa que fez a diferença da gente... Andar em grupo. Foi andar em grupo. E desenvolver a inteligência. Então, isso trouxe a gente até aqui. E não o fato da gente ser muito especial. Sim. Nós evoluímos pela união que tivemos, pelo companheirismo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em alguns momentos... Esse pensamento de atuar em grupo nos tipo toma de transe, conta, como se aquilo fosse assim... Uma necessidade vital. Uma necessidade vital. Então, quando você vai para uma torcida, por exemplo, e ali é feito tipo assim, aqui é uma guerra, é o meu time contra o seu. Aquele é meu inimigo, não é um cara igual a mim. Aciona no nosso cérebro
mais antigo, tá lá uma marcação que, tipo assim, é guerra. Se é guerra, a gente se une e vamos em manada. E não é um cara que é pai de família mais, Não, é um inimigo. não, é um inimigo. Nossa. E isso é muito perigoso, porque eu costumo dizer o seguinte, nós evoluímos, chegamos até aqui pela cooperação. Mas nós vamos ser destruídos por essa falta de cooperação. O grande social está numa rede que não é controlada por humanos, Exato. mas por uma inteligência artificial. Meu Deus, isso E isso está fazendo a gente brigar com a gente. Entre si. E tem uma loucura, tipo assim, nós somos uma espécie... É a grande contradição, né, do ser humano. Não, e dá a impressão, do jeito que você está falando, que é uma grande inteligência artificial maligna. Não, ela só está seguindo um parâmetro que foi colocado para ela, que é faça essa pessoa ficar o maior tempo possível nessa rede social. Sim. Ela pensa, então eu vou dar coisas que ela gosta. Sim. Dá prazer. Entendeu? Dopamina. Eu não sou... Exatamente. Eu não sou contra a rede social. Mas eu acho que, assim, ela vai ter que ser reinventada, porque senão... Reprogramada. Reprogramada. Ou então vai ter que ter um ser humano dando um toque de humanidade ali, porque o computador, ele junta números. Você não viu aquele... Qual foi a experiência, não sei de quem foi, de um computador criar uma linguagem e de repente o computador tava virando nazista, virando uma coisa absurdamente fascista, sei lá. Foi uma experiência... Tiveram que desligar essa inteligência. Psicopata. Se não tiver... Nossa. Se a gente não tiver regras muito claras do tipo assim, isso não pode, isso não pode. E quase como uma constituição... Como chama isso? Quando é uma máquina, é uma coisa que vem da máquina. Uma programação? É uma programação básica, né? Tipo as leis robóticas do Asimov. Exatamente. Se não tiver, ela vai fazer aquilo ali, vai juntar pessoas iguais. Então hoje você vê as pessoas... E vai escalonando para uma coisa cada vez maior. Maior, porque aí você vai ficando cada vez mais conectado com pessoas radical. Que pensam como você. Porque você quer agradar essa pessoa. E para agradar essas pessoas, você vai falando o que elas querem ouvir. Não Exatamente. É assustador. Então, hoje a gente vive uma coisa, grande parte da desunião que a gente existe hoje tá por essa programação que tá errada. Eu não estou dizendo que só tem coisa ruim. Dentro das redes sociais, por exemplo, para o comportamento humano, tem uma coisa bacanérrima. Tem pessoas que vivem uma depressão ou vivem um pânico que começam a descobrir, poxa, você também, o que você fez? Sim, esse é o lado bom. Como é que você enfrentou? Isso é maravilhoso. Esse papo que a gente está tendo hoje, que muita gente vai entender várias coisas, isso é o lado bom. Isso é o lado bom. Mas o que predomina hoje são milhares de computadores conectando pessoas numa bolha. Então eu te odeio, nunca te vi e te odeio.